Todo mundo está ouvindo bem? O som está claro? É? Beleza. Nós vamos aguardar mais um pouquinho, tá, gente? 43 pessoas, quase dá. Uhum. E tem a barrinha ali para pegar, né? Tem lá. Uhum. Bom? Depois finalmente na sala tem você. Oi, Fátima. Eles estão perguntando a senha, André. Acho que a Haddad pediu ali. Você tem para postar ali no chat? Apesar que está aberto, né? Não sei se vai precisa, André. Você está com o microfone fechado. Ah, sim. Não, é que na verdade assim, a gente passa o link e dentro do link tem a senha, né? Então. Então é melhor, me fala quem que é, eu passo direto o link. Teve uma pessoa que perguntou agora, mas era Camila. É alguém ali no bate-papo, eu não sei. Deixa eu ver. Né? Rosana. Rosana disse que precisou digitar a senha. Eu tenho ali no celular, mas acho que para o André está mais fácil aí, André. Eu vou passar aqui, ó. Nossa, eu não sei nem onde eu coloquei meu celular. Porque a senha ela é bem complicada a pessoa digitar, viu? Eu vou mandar aqui no chat. Eu achei que no link abriria direto dessa forma, sem precisar de senha, porque acho que para a maior parte abriu, né? Não, é para ser assim, mas eu já vi outras vezes, tem algumas pessoas que experimentam no tablet ou geralmente no tablet da Apple, eles costumam ter que digitar a senha manualmente. Ah, tá. Então depende do aparelho. É mais raro, mas tem acontecido. Tá. Gente, eu acho que eu vou começando, tá? Para a gente não atrasar muito. Não tem compromisso depois, né? Nosso tempo está bem e nós queremos ouvir nossas convidadas. Então vamos lá. Vamos começando a bater um papo aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Sueli. E aí queria dizer que é um prazer tê-los aqui conosco, em pleno sábado à tarde, né? Com tantos eventos acontecendo, vocês escolherem participar do nosso, é motivo de gratidão e muita felicidade para nós, tá? Esperamos que seja um evento bem gostoso, um bate-papo, né? Gostaria de agradecer ao André, que dá nossa assessoria tecnológica, né? Assim, ele a gente não Disponha. algum barulho de avião aí. Queria agradecer ao grupo do qual eu faço parte, da Seção Regional de Maringá. Em Maringá, nós temos um grupo vinculado à Sociedade Brasileira de Psicanálise, e é um grupo que trabalha bastante, né, no interior, dando a psicanálise, promovendo eventos, espaços de discussões interessantes, como esperamos que seja essa, né? Então, gostaria de agradecer bastante ao grupo, a Cristiane Cadan, que está aqui junto comigo, representando o grupo na coordenação, e dizer que esse
esse evento, queria agradecer as nossas convidadas, depois eu vou falar melhor com elas, mas já queria agradecer, elas atenderam prontamente nosso convite, se dispuseram, e são pessoas que com certeza vão trazer muitas informações e reflexões interessantes. A Esther Sandler, psicanalista, e a Jerusa Smith, neurologista. Depois eu vou apresentar elas a vocês, tá? Esse evento foi uma ideia, né, que surgiu no grupo por conta do que esse filme, né, foi disparando, né, em várias pessoas, um filme que traz uma questão bastante atual, porque nossos idosos, né, nós todos, né, esperamos vamos viver mais tempo, apesar dessa situação horrível que estamos passando agora, mas que nós vamos superar. E aí, com o fato de vivermos mais tempo, assim, muitas problemáticas estão surgindo, né? Assim, doenças que aparecem, né, com envelhecimento, e elas nos trazem muitas questões, né? Nos deixam muitas vezes muito confusos, muito angustiados com relação ao diagnóstico, ao que fazer diante daquilo. Eu acho que ainda estamos muito perdidos com relação ao que é melhor nesses casos. Nós, na clínica, quando atendemos, nos deparamos com situações, né, que as famílias ficam totalmente perdidas com relação ao que é melhor, né? Se é cuidar em casa, se é numa instituição, como, né, fazer para lidar com aquela situação. E o filme traz isso para a gente de uma forma angustiante, porque o diretor, que é Florian Zeller, coloca a gente na condição do doente, quer dizer, a gente vai vivendo aquele estado de confusão e sem saber mais o que é realidade, né? O que é fantasia. Então, uma proposta muito interessante e que eu penso que fica aí como uma provocação para a gente poder conversar mais sobre essas questões, né? Então, essa é a proposta do nosso encontro. Nós esperamos que vocês participem bastante com todas as questões que vocês têm relacionadas a isso. E, nesse momento, eu queria que a Cristiane falasse um pouco do filme, porque nós não sabemos quantas pessoas assistiram, nós vimos que algumas pessoas não conseguiram ter acesso, então ela vai fazer um resuminho para que todos possam acompanhar melhor a discussão, tá? Então, vou passar, depois voltamos para as convidadas, então vou passar a palavra para a Cristiane. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, The Father, meu pai, tem como protagonista Anthony Hopkins, vencedor do Oscar de melhor ator nesse filme aos 83 anos, representando Anthony. E aqui já temos a coincidência do nome, o personagem e o ator, que brilhantemente nos proporcionou a experiência de um mergulho em sua mente. Um mergulho, antes de tudo, sensorial em sua mente, que de um modo tão vívido e comovente expressa o processo do adoecer no percurso do envelhecimento. Anthony, aos 81 anos, mora sozinho em seu apartamento em Londres e recusa todos os cuidadores que sua filha Anne, retratada pela atriz Olivia Colman, tenta oferecer a ele. Isso se torna uma necessidade maior quando ela resolve se mudar para Paris e não poderá estar com o pai todos os dias. Fatos estranhos começam a acontecer. As várias realidades paralelas criadas pelo diretor Florian Zeller nos deixam confusos sob a perspectiva dos fatos. Qual parte é real? Todas são reais? Ou nenhum fato é real? Anthony estaria enlouquecendo? Ou seria somente um plano de sua filha para tirá-lo de casa? Os estados confusionais,
as relações estabelecidas com os cuidadores, os laços familiares tão bem retratados pela atriz Olivia Colman no papel da filha Anne, envoltos pela delicadeza de uma fotografia envolvente em cada detalhe, desde os quadros do apartamento aos utensílios de cozinha, nos levam a refletir sobre diversos aspectos do envelhecimento e do que se passa na mente de uma pessoa nesse percurso acrescida pelo estado do adoecer. Para isso, então, Sueli vai agora apresentar as nossas convidadas, que lançarão os estímulos para as nossas reflexões. As perguntas e as considerações sobre o tema deverão ser feitas exclusivamente pelo chat ao final da apresentação das profissionais. As questões serão encaminhadas a elas ao final para os comentários e para as nossas discussões. Sueli? Seu microfone está fechado, Sueli. Eu dependo do André. Eu não consigo. Ok, então vamos lá, né? A primeira convidada que vai conversar com a gente é a Esther Radassa Sandler, é médica pela USP em 74, psicoterapeuta de crianças e adolescentes pelo GEP em 97, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, docente do Instituto de Psicanálise Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, membro da COCAP-IPA pela América Latina. Esther, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Agradeço a você, Sueli, a Cristiane e a todo o grupo de Maringá pelo honroso e desafiador convite de trazer uma contribuição sobre um filme que fala por si só e a respeito do qual se escreve todos os dias e se continua escrevendo coisas muito interessantes e pertinentes. Eu achei muito interessante a ideia de vocês convidarem uma neurologista, a doutora Jerusa Smith, para ser nossa interlocutora, ressaltando o fato de que a mente habita um corpo que ela anima e do qual ela depende. Vale lembrar que o nosso querido Freud começou como neurologista e que um estudo que ele publicou em 1891 sobre afasias esteve na vanguarda das investigações neurológicas do início do século XX. Ele questionava a ideia vigente da localização das funções e privilegiava a visão do funcionamento cerebral como uma rede complexa e cambiante de conexões. Esse estudo foi tanto importante para a neurologia como para a psicanálise, porque é nesse estudo que se funda o início da metapsicologia com as noções de estruturantes de memória, linguagem e representação de coisas e palavras. Eu não quero dissecar o filme, porque ele é primoroso e a descrição que a Cristiane fez representa também o que eu penso. Eu apenas lembraria o ditado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso é um desafio para não empobrecer o filme, mas para trazer algumas questões para a gente pensar. Eu assisti o filme várias vezes e das muitas ideias que surgiram, eu selecionei 3 temas para conversarmos. O primeiro tema diz respeito a perdas, experiências que fazem parte da vida de todos, das quais ninguém está isento. E no momento em que eu comecei a escrever as minhas ideias, eu ouvi dentro de mim o poema de Elizabeth Bishop, que chama A Arte de Perder, cujas primeiras linhas são:
A arte de perder não é nenhum mistério, tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. A gente chega ao mundo perdendo a solipsista vida intrauterina, e nesse caso não há escolha. Experimentamos a dor, a fome, o frio e o terror, enfim, o desamparo, e através dessa experiência desenvolvemos uma série de funções, especialmente a consideração pelo outro, que nos provê tudo isso que a gente precisa. Não há ganho sem perda, e o crescimento é alcançado através de uma sucessão de perdas e da elaboração de seus lutos. O inverso nem sempre é verdadeiro, pois nem sempre as perdas sobrevêm ganhos. Por circunstâncias e contingências, acidentes, doenças e envelhecimento, perdemos as pessoas que amamos, pais, filhos, companheiros, força, juventude, beleza, saúde. Podemos ganhar em troca experiência, sabedoria, capacidade de amar, compaixão, mas nem sempre. Quando perdemos a lucidez, mesmo parcialmente, como Anthony, começamos a perder a nós mesmos. Mas em que difere o tipo de perda de que nos fala o filme do empobrecimento emocional e dos desfalques da realidade que acontecem nas doenças mentais, como descreve Freud em seu artigo sobre a perda da realidade na neurose e na psicose? Esta é uma pergunta, lembrando que existem muitas experiências de pessoas que perdem muitas coisas, membros, funções, mobilidade, que continuam muito ativas mentalmente. O exemplo maior disto é o nosso astrofísico Stephen Hawking. Então, que tipo de perda é esta que sofre o Anthony no filme? E eu vou estar ansiosa para ouvir a Jerusa a esse respeito. O segundo tema que eu desejo abordar é a questão das vivências de continuidade e descontinuidade, um fator crítico na vida, que este filme retrata de uma maneira magistral e sutil ao mesmo tempo. No cinema, o continuista é o responsável para que, em uma sequência de imagens gravadas separadamente, os fotogramas, quando exibidas, remontadas e exibidas a uma certa velocidade, adquiram a aparência de continuidade e movimento que elas não têm de fato. Elas são experiências discretas, separadas e estanques. O mesmo acontece na nossa vida, em nossas mentes. De que funções dependemos para vivenciarmos a nós mesmos como nós mesmos ao longo do tempo, independentemente de modificações físicas. Isso não deixa de ser uma montagem, um artefato, mas nos permite simultaneamente sustentar vínculos, discriminar fronteiras, o eu do outro, as diferenças e tolerar as intermitências. Do ponto de vista estritamente psicológico, desta vivência de continuidade depende o surgimento e a preservação do que chamamos de self, ou, nas palavras de Ogden, a experiência de eudade, o sentimento de existência que no início da vida depende de uma continuista suficientemente boa, que é a mãe, permitindo que assim, de um soma psiquismo, evolua uma mente conectada a um corpo de forma razoavelmente integrada,
Quem aprecia as contribuições de Winnicott certamente está reconhecendo que falo da mente, da sua relação com o psicossoma, holding, e a sua importância em vários sentidos da vida e do nosso trabalho como psicanalistas. Quando alguma disjunção ocorre, adoecemos física, mentalmente ou psicossomaticamente. Ainda com Winnicott, retomo duas observações. Uma delas fala sobre a dor que experimentamos quando nossa mente ainda é viva e ativa e a gente constata a decadência do corpo, seja por envelhecimento ou doença. Mas o Winnicott tem uma frase espirituosa que todo mundo deve conhecer, que quando perguntado o que ele esperava, quando ele morresse, ele dizia que ele esperava estar vivo quando ele morresse. O que mesmo é estar vivo? Eu estava nos primeiros anos da faculdade de medicina quando os critérios para declarar a morte clínica mudaram da ausência da atividade elétrica cardíaca para a ausência de atividade elétrica cerebral. Uma mudança importante que viabilizou doação de órgãos e transplantes que estavam sendo implementados no início da década de 70. Eu tive um estágio muito extenso de neurologia, que foi o meu primeiro interesse, e lembro de uma enfermaria inteira no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde só havia pessoas em coma irreversível. Diariamente se passava uma visita em busca de um sinal de vida, um esboço de reflexo ou algo assim. E era o lugar mais silencioso daquele hospital inteiro. Aparentemente não havia dor ou sofrimento, e eu me perguntava, estariam vivas essas pessoas que pareciam dormir? Qual que é a natureza da perda orgânica e psíquica que o filme descreve? Assistimos Anthony aparentemente saudável, cheio de vigor físico e preservando várias condições intelectuais. Ele é capaz de argumentar com sofisticação, ele é capaz de ensaiar um senso de humor de bom gosto duvidoso, quando ele fala que em Paris não se fala inglês, mas o filme nos permite vivenciar junto com ele a incerteza, a ambiguidade e a dor de não poder mais confiar na própria percepção. Ao ser inundado por sentimentos de confusão e perseguição, ele tenta, através do delírio, restaurar uma ordenação e sentido do mundo e eliminar a confusão entre sonho e realidade, presente e passado. Esta situação me lembra muito a situação que Freud descreve no Estranho, aonde o familiar e o não familiar convivem, aonde há uma alteração da percepção, coexiste uma área da mente que funciona com razoável integridade. Mas tem um outro aspecto que a gente testemunha no Anthony, que é a perda da empatia e consideração pelo seu entorno, a obstinação, a impermeabilidade que outras doenças não trazem. Eu diria que não há pessoa ou família que não tenha um pai, uma mãe, um avô, um tio com uma história como a de Anthony e que viva os sofrimentos e os dilemas que o filme apresenta. A gente pode arriscar a dizer, continuando um pouco o que a Sueli falou, que se sobrevivermos o suficiente,
teremos grande chance de termos o mesmo destino de Anthony. Isso me traz ao terceiro tema que eu gostaria de abordar, que é o impacto dessa doença no grupo familiar. O título do filme, originalmente uma peça de teatro, é O Pai, The Father. Na versão em português virou Meu Pai, e eu considero a diferença importante, pois a doença que acomete Anthony faz com que meu pai, minha mãe, às vezes ambos, se distanciem gradativa e inexoravelmente da pessoa que um dia nos amparou, nutriu e cuidou. A palavra se esvazia na medida que meu pai, minha mãe e meu avô se transformam em filho, mas um filho que nunca irá crescer e que dificilmente será capaz de cooperar ou retribuir os cuidados com algum gesto de gratidão e ternura. Uma pessoa para a qual nenhuma doação será suficiente para resgatá-la para o convívio, mas que, em geral, as tentativas de preservar esse convívio são constantes. O vínculo é parasítico e a família, um filho, com mais frequência uma filha, assume os cuidados e viverá as experiências de Anne. E a difícil decisão de tratar o doente no seio da família ou interná-lo, a indagação, até onde ir, quando será o momento de desistir, aonde nós vamos poder, né, abrigar esta pessoa que é tão importante para a gente. E que a gente sabe quem é, mesmo que ela não saiba mais quem nós somos. Diferentemente da família dos pacientes da enfermaria que mencionei, ou de qualquer outro doente, a dor da família que cuida de um paciente que sofre de demência é única. São grandes os desafios, as incertezas, as ambivalências e culpas na tentativa de preservar o convívio e cuidar deles sem isolá-los do ambiente familiar. O filme nos apresenta os sofrimentos de Anne, a filha, suas perdas e renúncias, o ódio, o ressentimento por aquele pai que convulsiona a sua vida. A humana ambivalência da filha nos é apresentada de tal forma que não empatizamos com o personagem, pois a enxergamos através do ponto de vista de Anthony, alguém que quer prejudicá-lo e usurpar o que ele tem. Penso que é importante ressaltar que a doença afeta não apenas o paciente, que pode, em geral, sobrevive a ela por muitos anos, mas todo o grupo familiar que adoece de uma doença para a qual, até o momento, não há cura ou tratamento afetivo e que traz uma série de questões éticas para refletirmos. Voltando à frase de Winnicott, de que modo queremos estar vivos ao morrer? Teremos escolha? A arte de perder não é nenhum mistério, Anthony. Perca o seu relógio, perca todas as suas coisas até ficar nu, perca suas folhas até sobrar um galho ao relento do vento e da tempestade. Mas saiba que temos grande chance de ficarmos como você. É isso. Obrigada, Esther. Uma exposição tocante, que faz a gente pensar em muitas coisas. E vamos depois conversar a respeito. Bom, então, vou passar a palavra agora para a doutora Jerusa Smith, coordenadora do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia.
neurologista do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do HC, Faculdade de Medicina da USP, e do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. A palavra está com você. Boa tarde, eu agradeço muito esse convite, é uma experiência bem diferente do meu dia a dia e muito interessante participar dessa tarde aqui com vocês, né? Realmente a exposição da Esther foi muito tocante, né? Eu que estou no meu dia a dia com pacientes com demência e observo tudo que ela comentou, realmente muito interessante, acho que a gente vai poder discutir bastante sobre esse assunto. Também fico feliz eu tinha uma pergunta que já foi respondida, que era a questão da tradução, The Father e Meu Pai, né, que eu acho que essa questão da tradução é bem, não sei se eu estou falando uma bobagem, mas bem psicanalítica mesmo, né, que eu acho que fez diferença essa tradução. E como a Cristiane já disse, a Esther já disse, a percepção quando a gente assiste o filme é de quem tem demência, então a gente se vê como um paciente com demência, suas angústias, as suas experiências, a gente olha de dentro da mente dessa pessoa com demência, e acho que esse é o grande diferencial de outros filmes que abordam pacientes com demência, que tem vários filmes no cinema, né? Inclusive outros até que ganharam também premiações como o Oscar, né? Então, o que é a demência do ponto de vista neurológico, né? Então, a demência é um termo guarda-chuva que engloba diversas doenças, né? Diversas etiologias de doença. E demência, para o neurologista, quer dizer uma situação em que há um declínio cognitivo intenso, suficiente para trazer um prejuízo nas atividades de vida do indivíduo. Então, o indivíduo perde a sua autonomia progressivamente com a evolução da demência e passa a depender também progressivamente de terceiros. O Anthony, ele é um paciente com uma demência já moderada para grave, ele já tem bastante perda de autonomia, e no início do quadro demencial, essa perda não é tão evidente quanto a gente vê no filme, né? Das etiologias dos quadros demenciais, a doença de Alzheimer é a principal, é a causa mais frequente, né? Então, é a causa mais prevalente no nosso meio e na maioria dos países. Alguns países ocidentais têm a demência vascular, que é secundária a insultos vasculares, o que a gente chama de derrame popularmente, como principal causa, mas na imensa maioria dos países, e aqui no Brasil, a principal causa é a doença de Alzheimer, né? Outra causa, que é uma causa degenerativa de demência, degenerativa a gente diz quando a gente sabe que existe uma alteração em algumas proteínas do cérebro, mas a gente não sabe por que isso ocorre e ainda não temos nenhuma perspectiva de cura para esses quadros degenerativos. Outra etiologia frequente de demência degenerativa no idoso é o que a gente chama de doença com corpos de Levy, né? E eu estou dizendo dessas duas etiologias, a doença de Alzheimer e a doença por corpos de Levy, porque no filme em nenhum momento é dito qual é aquela forma de demência do Anthony. A gente não sabe, em nenhum momento é dito se ele tem Alzheimer, que provavelmente é o mais comum, e a gente sempre vai pensar em Alzheimer, mas eu também penso, quando eu vejo o filme, se ele não tem essa doença que chama doença por corpos de Levy, que é uma demência que tem mais alucinação visual do que a doença de Alzheimer. E essas duas formas ocorrem muito frequentemente associadas quando a gente olha o cérebro dos pacientes, especialmente em indivíduos mais idosos. A doença de Alzheimer, falando primeiro dela, é uma doença que começa com alteração da memória recente. Isso acontece na maioria dos casos, né? Existem formas atípicas, porque ocorre uma alteração numa estrutura que a gente tem no cérebro que chama hipocampo, que é nosso portal da memória, é onde a gente recebe as novas informações que vão ser, então,
consolidadas. Essa consolidação a gente chama, é um processo que ocorre de fixação da memória no cérebro, e quando a memória ela é consolidada em regiões diferentes dessa região que é o portal da memória, que é o hipocampo. Onde elas são consolidadas? Em diversas regiões, a depender de qual é essa informação, né? E por isso que os doentes com doença de Alzheimer, os pacientes com doença de Alzheimer, eles têm no início, na maioria das vezes, uma dificuldade de memorizar coisas recentes. Eles são incapazes, muitas vezes, de se lembrarem o que aconteceu na semana passada, mas se lembram com perfeição de detalhes de passagens mais remotas, de situações mais remotas da vida dele. Isso acontece justamente porque a memória ela fica nessa região do hipocampo por dias, meses, anos, às vezes, até ela ser consolidada. Então, por isso que o paciente com doença de Alzheimer ele tem mais dificuldade na memória recente do que na memória remota no início do quadro. Depois que a doença vai se espalhando pelo cérebro, a memória remota também passa a ser comprometida e como acontece, por exemplo, a gente vê no filme, ele ao olhar que o quadro da filha Lucy não está mais na parede, ele fala: "Ué, onde é que está o quadro da Lucy? Aliás, onde é que está a Lucy?", que é a filha dele que morreu num acidente. Então ele não lembra desse fato, né, ele conta isso pra gente. Então é uma memória mais antiga que ele também não lembra, porque ele está de fato, num estágio mais avançado de doença. É nesse estágio mais avançado também que começam a acontecer mais os delírios de perseguição, os delírios muitas vezes de ciúmes, as alucinações, os sintomas que a gente chama de neuropsiquiátricos, né. O Anthony, na maioria do filme, ele não parece um paciente deprimido, um paciente ansioso, às vezes ele procura o relógio toda hora, às vezes ele fica irritado se ele especialmente quando ele é tratado como uma criança pela cuidadora dele, né, mas ele não parece um paciente com um quadro de depressão ou angústia muito importante. Mas ele traz, sim, o que os pacientes nessa fase da doença têm, que são esses delírios, essas alucinações, essas confusões, que geram muita sobrecarga, muito estresse para os cuidadores, né. Então, outro aspecto importante que eu acho do filme, ele retrata bem também a Anne, como uma cuidadora sobrecarregada, como uma cuidadora, como é na maioria das vezes no nosso país também, a filha, a mulher, geralmente a maior porcentagem dos cuidadores, aqui também na nossa população, né. E diferentemente da Esther, eu não sei se eu entendi direito o que a Esther falou, mas eu, fui empática com a Anne, e talvez eu fiquei pensando se é porque eu acabo vendo esse sofrimento de perto em tantos pacientes, então, eu cada vez que ela entrava eu pensava: "Nossa, olha como ela está cansada, como ela está sobrecarregada, o casamento dela sendo, né, posto em risco, porque o genro é uma pessoa que às vezes não entende, ele até uma vez sugere: "Eu acho que às vezes você faz isso de propósito", ele fala para o Anthony, né, porque existe essa flutuação mesmo, às vezes os pacientes parecem que estão quase normais, né, e o genro fala uma hora: "Eu acho que ele põe em xeque se isso é uma doença ou se, ele de fato não está fazendo isso de propósito para chamar a atenção da filha. Ele fala: "Viu só, você tem uma filha que cuida de você, está satisfeito? Você tem uma boa filha", ele fala, né. E isso a gente vê no dia a dia, os familiares perguntam: "Poxa, por que que parece que às vezes está tudo bem? Por que que comigo só que ele não me trata bem?", os familiares falam, né. Muitas vezes eles se sentem como se eles, fossem escolhidos para receber todo o problema do paciente com demência, né. Então isso acontece e é interessante como isso é colocado, né. Outra coisa que é importante nos pacientes com demência são, essas confusões mesmo, né, que a gente vivencia isso muito bem no filme, às vezes nem a gente sabe
se é real o que está acontecendo, se não é. Então, a gente estava certo que a Anne tinha que institucionalizá-lo, porque ela iria mudar para Paris, e daí na consulta médica ela fala, não, não tem Paris nenhum, eu não vou mudar para Paris, né? Não tem essa viagem. Daí a gente fica pensando, bom, será que ela vai? Será que ela não vai para Paris? E isso é bem ilustrado no filme. Essa segunda causa, que é a demência por corpus de Levy, então é uma demência que tem mais flutuação ainda, então às vezes os pacientes parecem que estão super bem e outros dias com mais confusão e mais sonolência, mas que, ao contrário do Anthony, a gente geralmente é uma demência associada a parkinsonismo, a prejuízos motores que ele não tem. Ele até dança uma hora, até surpreende todo mundo que ele dança com a cuidadora, uma hora que ele parece até que quer seduzir a cuidadora, quer jogar um charme para ela. E então fica essa dúvida qual o tipo de demência que ele tem, né? A questão de institucionalizar ou não, que é sempre uma questão que é muito abordada, a gente tem uma questão cultural, né? No Brasil é mais difícil esse passo da institucionalização. Eu acho que isso está mudando muito, a gente tem visto, primeiro, aumentar grandemente as instituições de longa permanência, né? Aqui em São Paulo é nítido isso nos últimos 10 anos, como existem mais instituições de longa permanência para os idosos, mas muitas vezes os familiares se sentem culpados por institucionalizar um paciente, diferentemente de outras regiões. Por exemplo, o filme é na Inglaterra, né? E ele mora no apartamento dela, eu acho que ele não mora mais no apartamento dele, acho que a gente também fica em dúvida disso, mas acho que ele mora com ela, né? E com a filha. E, por exemplo, na Noruega existem vilas de pacientes, vilas apropriadas para pacientes com demência, que imitam cenários mesmo, com ponto de ônibus, com vendas, que tentam mimetizar, tentam imitar uma cidade para que os indivíduos possam viver institucionalizados. E aqui no Brasil é mais difícil, as pessoas realmente têm uma sensação de culpa, muitas vezes. E outra coisa interessante em relação à institucionalização é que a gente pensa que vai haver uma diminuição de sobrecarga do cuidador, e de fato há uma diminuição de sobrecarga física do dia a dia, mas muitas vezes a institucionalização não traz um alívio da sobrecarga emocional. Isso tem trabalhos que mostram que muitas vezes esse alívio da sobrecarga emocional do cuidado do seu familiar com demência, ele não é visto quando a gente institucionaliza o paciente. O que mais que eu posso dizer? Hoje em dia, acho que é uma questão que todo mundo pergunta se existe cura, se existe tratamento. Então, em relação existem outra coisa que eu não falei, mas eu vou falar, existem causas potencialmente reversíveis de demência. Então, uma das causas, por exemplo, é deficiência de vitamina B12, né? Que, então, é outra etiologia que, quando a gente faz um diagnóstico precocemente, é muito recompensador, porque a gente trata o paciente de fato, o paciente melhora, né? Então, existem causas potencialmente irreversíveis, mas as causas degenerativas realmente são causas que não existe uma cura, um tratamento que modifique a evolução do quadro no longo prazo. A gente usa medicações que podem atrasar a evolução do declínio do paciente, mas que de fato não curam a doença. Todo mundo deve ter acompanhado, há umas 2 semanas atrás, o FDA aprovou uma medicação, que é a primeira medicação que tem como alvo a proteína beta-amiloide, que é uma das proteínas alteradas na doença de Alzheimer, né? Essa aprovação do FDA foi muito controversa, porque os estudos não mostram uma melhora clínica, os pacientes não melhoram clinicamente, o que melhora realmente é a retirada dessa proteína alterada, que é a proteína beta-amiloide do cérebro, mas que talvez a gente entende que deve ser a primeira de muitas medicações aí que possam trazer
como alvo, então, as proteínas alteradas na doença. Vamos ver o que é que vai acontecer agora com o uso mais irrestrito da medicação, se esse benefício clínico vai surgir, mas isso ainda é uma interrogação mesmo, nós vamos ter que observar aqui o que vai acontecer. Então, até o momento, não existe um tratamento eficaz e não existe, mesmo que essa medicação se mostre eficaz clinicamente, ela é uma medicação que deve ser usada em fases muito, 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 muito iniciais, em fases pré-clínicas até do quadro demencial. Então, para o nosso Anthony, a gente ainda não tem nenhuma medicação que possa mudar realmente o curso da doença dele. O que a gente tem são medicações que podem cuidar, tratar, antipsicóticos, são medicações que podem diminuir as alucinações dele, os delírios psicóticos que aparecem muito no filme, né? E isso sim a gente consegue tratar atualmente. O assunto é extenso, eu acho que a gente poderia abrir para as principais perguntas e enfim, acho que a gente pode discutir. Ok, muito obrigada, Jerusa. Informações bastante esclarecedoras, né? Acho que é uma questão que ainda deixa a gente muito confuso mesmo, né? E eu acho que aqui no debate agora está aberto, inclusive, pessoal pelo chat, tá? Sim, quem quiser fazer alguma questão, como é um número grande de pessoas, melhor por ali, por conta de abrir, fechar e identificar, né, quem está querendo fazer a questão. Então, está aberto. Enquanto o pessoal vai aquecendo, eu queria lançar também algumas coisas para pensar, né? Fazer alguns comentários. Primeiro, eu também fiquei com essa questão da tradução e gostei muito que você abordou isso, porque acho que abriu algum microfone. Gostei bastante, né, da sua colocação com relação a isso, porque eu fiquei pensando que, de fato, o pai faz a gente pensar num distanciamento, né? Assim, meu pai parece que vai se perdendo, né? Exatamente, né? Nessa situação. Então, muito interessante a gente poder pensar e, né, conversar um pouco sobre isso. Essa questão da ambivalência, eu também empatizei bastante com a Anne, eu acho que eu ficava pensando, gente, como cuidar de uma pessoa nessa condição sem comprometer o resto, né? E a gente tem acompanhado isso, né? Quando trabalha com famílias ou acompanha colegas que trabalham com família, assim, compromete muito, né? Assim, mesmo, porque a pessoa exige muito. A gente vê no filme o quanto demanda, né? Assim, e o quanto angustia. Então, assim, essa é uma questão que me angustia bastante. Eu fico pensando no que fazer, né? Nessas situações, sabe? E aí até fiquei pensando também, Jerusa, assim, nessa questão do preconceito das instituições, né, com relação às instituições, porque isso é muito forte mesmo na nossa cultura ainda, né? E eu fico pensando se isso tem a ver com as instituições que a gente tem disponíveis, né? Assim, com a questão da qualidade delas, né? Assim, nem sei se nós temos tantas, né? Assim, até uma coisa que depois eu queria, né, que você falasse um pouquinho. Será que nós já temos, né, disponíveis? Assim, a gente sabe que no interior não, com certeza, né? Assim, mas como é isso, assim, sabe? O quanto, de fato, a gente pode contar com essas instituições, né, assim, e tentar caminhar no sentido, né, de fortalecê-las, porque eu acho que é muito difícil para a família ter o aparato todo necessário para lidar com uma pessoa com essas dificuldades, né? Então, fiquei pensando na culpa, né, assim, na dificuldade que é, né, passar por uma instituição. E então, se vocês quiserem falar algo sobre isso. Que a Esther quer esclarecer um ponto, né, Esther, que você colocou aqui no chat?
Sim, o que eu quis dizer é que o não empatizar com a filha não foi a minha experiência, mas me parece que o filme cria condições para não haver empatia. Para quem não tem a experiência, para quem não tem o conhecimento, a filha e o genro são apresentados de uma maneira que às vezes até pode ficar trazer indignação, não é? Mas eu penso que isso faz parte, como eu falei, né, da situação ser apresentada a partir do ponto de vista do doente, para quem nada, nenhum cuidado é suficiente. Como eu disse no fim, eu acabei correndo um pouco com a minha contribuição, mas a família fica doente também. E a família merece ser tratada. E como, não é, a Jerusa falou, a internação não resolve o sofrimento, porque esses doentes, eu acompanho algumas pessoas cujos pais ou mães estão nesse processo degenerativo por muitos anos, e de repente uma pessoa que mal fala tem um gesto ou tem uma expressão que é completamente contraditória com aquele estado de apatia ou de indiferença ou de, né, involução. Então, quem cuida fica sempre na dúvida: eu vou internar uma pessoa que não tem mais jeito, que não tem mais consciência, ou tem alguma vida ainda morando nesta pessoa. Fica extremamente angustiante, a internação não resolve isto. Até porque os cuidados materiais, hospedagem, alimentação e tudo são feitos na instituição, mas o filho, geralmente a filha, que é o responsável, são frequentemente recrutados para resolver as questões, né? Então, era só isso. Nós já temos algumas questões. Esclarecendo uma questão para então, essa questão da empatia, eu concordo com você, eu acho que o filme leva a gente a isso, né? Ela parece, ela em alguns momentos incomoda a gente. Eu acho que nós que atendemos casos assim, né, assim, a gente acaba empatizando porque a gente sabe, né, de tudo que aquilo vai ocasionando, mas só acho que foi importante esclarecimento. Cris, vamos lá, as perguntas. Tá. A Maria faz uma primeira pergunta, ela diz assim: eu tenho uma dúvida sobre o grau de consciência desses tipos de demência. Tem como mensurar o grau de sofrimento emocional? Tem como saber se há oscilações entre consciência e delírio? Talvez a doutora Jerusa, né, pudesse falar um pouco dessa questão. Então, quando a gente, hoje em dia, né, quando a gente pega um caso muito leve de paciente com demência, ou mesmo o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, em que o indivíduo já percebe um declínio cognitivo, mas ele consegue fazer suas atividades do dia a dia, apenas em atividades mais complexas ele precisa de alguma ajuda, usar uma agenda que ele nunca usou, né, alguma ajuda em atividades muito complexas, às vezes o indivíduo, sim, esse indivíduo, num quadro de comprometimento cognitivo leve ou num quadro muito inicial, ele tem um sofrimento, ele tem uma percepção, também por uma questão cultural, muitas vezes os indivíduos não querem saber do seu diagnóstico, né? Eu lembro quando eu estava no início da faculdade, ninguém falava em câncer, né? Falava, tem um tumorzinho, o senhor não tem câncer, mas o senhor vai fazer quimioterapia, vai fazer radioterapia, mas não é câncer, é um tumorzinho, né? E a demência ainda para a gente, para o brasileiro, é muito assim. Então,
eu falo no consultório, não, eu não falo assim, o senhor não tem Alzheimer, porque eu não consigo mentir desta forma, mas eu não falo a palavra Alzheimer, né? Eu falo, realmente, o senhor está com um problema de memória, isso pode piorar, nós vamos tratar. E o indivíduo, em fases leves mesmo, ele raramente ele me pergunta, mas Jerusa, isso é Alzheimer? É muito raro, né? Então tem essa questão. No filme, e o que a gente vê mais nessas fases moderadas e graves, eu acho que ele tem muito pouco sofrimento. Às vezes ele fala, né? Ele fala que minhas folhas estão indo embora, às vezes ele fala, tem algo engraçado aqui acontecendo, ele fala quando ele se percebe confuso. Mas eu acho que ele é o tipo do paciente que a gente vê com frequência que não sofre, que é o paciente que tem o que a gente chama de anosognosia. Anosognosia é um termo médico que diz que gnosia é o reconhecimento, né? Ele é inoso da doença e a de não, então ele não reconhece a sua condição de doente. Isso é muito comum, um paciente que chega com um processo demencial moderado e grave, eu pergunto, como é que está a sua memória? Está ótima. Ah, sabe que eu estou mais velho, então a memória não é muito boa, mas a memória para a minha idade está muito boa, doutora, eles falam, né? Então ele não se percebe com dificuldade. O senhor está trabalhando? Ah, claro, trabalho todo dia, já faz 5 anos que o indivíduo não trabalha, né? Então essa anosognosia pro paciente, de certa forma, ela é protetora. E muitas vezes o paciente, a gente pergunta para ele, o senhor está feliz com a sua vida? Eu estou feliz, tenho meus filhos criados, tenho os meus netos. Existem pacientes que têm um quadro depressivo importante, existem pacientes que se deprimem, existem pacientes que têm um sofrimento muito grande, com essa história, por exemplo, do cadê meu relógio, ou minha mulher está traindo, ou as pessoas estão me perseguindo, isso são alguns sintomas que trazem muito sofrimento, né? Mas a gente costuma perceber, quando os delírios são angustiantes, os pacientes têm sofrimento sim, e a gente ainda bem consegue tratar muitas vezes esse tipo de sofrimento. Agora, o insight da doença é um insight que ele ocorre em fases muito leves, na maioria com a evolução, os pacientes, por mais que às vezes eles falem isso, tem alguma coisa acontecendo, eu não tô muito bem, na maioria das vezes, do dia a dia, eles não se percebem tão doentes, então eles acabam não sofrendo, ao contrário da família, que vê a deterioração a cada dia, que vê aquele indivíduo diminuindo a sua participação nas atividades da família. Então, por exemplo, meu pai, né, que é uma figura importante para todo mundo, a mãe que dá opiniões, que é porto seguro em situações que a gente precisa de uma opinião mais com mais experiência, e você vê aquela pessoa tá lá, o corpo tá lá, mas é uma pessoa que você não consegue mais contar com ela para momentos que você sempre contou na sua vida, né? Tem uma outra questão que eu acho que pode ter a ver com isso que você está falando, Jerusa, e acho que a Esther também daí pode contribuir, que é a respeito da reconfiguração de papéis que ocorre na família quando um membro apresenta um quadro demencial. Né? Acho que a Júlia está perguntando aqui, está pedindo para vocês falarem um pouco mais a respeito dessa reconfiguração aí dos papéis que ocorrem na família. Quer falar, Esther? Precisa abrir o microfone da Esther. Acompanhando várias pessoas com essas situações, eu vejo que mesmo em famílias onde existem muitos filhos, alguém assume e os outros se defendem, às vezes cooperando materialmente, porque uma pessoa com este tipo de doença equivale a uma família inteira em termos de despesas, né? De cuidadores e outros medicamentos, ou uma internação, mas tem uma reconfiguração. Então, é quase como, se vocês lembrarem a cena final do filme, onde ele chora e pede pela mãe, alguém assume esse papel, sempre a um alto preço. O que acontece no resto da família? Eu acompanho famílias, às vezes, que têm muitos filhos, muitos irmãos, dificilmente cooperam, têm uma desagregação, às vezes, irreversível.
A minha percepção também é essa. Em relação, tem uma pergunta no chat em relação a gente não tem uma estrutura de instituição de longa permanência no SUS, a gente não tem um plano de demência, nacional de demência, que outros países têm. A gente vai enfrentar, agora com a pandemia, esses números devem ter mudado, infelizmente, por ser uma população, os idosos que sofreram mais, a taxa de mortalidade maior com a Covid-19, mas a gente tem um aumento esperado de pacientes com demência para 2050, uma ordem, um aumento exponencial mesmo desses pacientes, e o SUS não está preparado para isso. Tem um trabalho no ambulatório do Hospital das Clínicas dos custos indiretos, qual o problema de países como o nosso? O problema é que esse custo indireto com a demência, né? Então, quer dizer, a cuidadora, que geralmente é uma filha, ela tem que sair do seu trabalho, muitas vezes, né? Principalmente a população com baixa renda, ela tem que sair do seu trabalho, então ela deixa de ganhar, né? Então, esse é um custo indireto alto, e ela passa a se dedicar ao cuidado daquele familiar, geralmente o seu pai ou sua mãe, né? Então, ainda tem essa complexidade. E é isso mesmo, as famílias se desestruturam e muitas vezes, eu ouço isso muito, né? Isso daí da receita, meu irmão que vai falar, porque essa parte de comprar remédio é com ele, né? Então, comprar remédio é com um e cuidar com o outro é muito difícil. Eu fiquei pensando um pouquinho nisso que vocês estão falando da reconfiguração familiar, e eu fiquei pensando assim, que aspectos da história, da história desse pai ou dessa mãe, né, desse idoso que agora apresenta esse quadro de demência, com cada membro da família, pode também interferir ou ter algum impacto nesse sentido, né, dessa redistribuição ou desses quadros disruptivos, né? Fiquei pensando um pouco nisso, e vocês podem falar um pouco, se vocês têm esses dados também para falar um pouco a respeito disso, né? Como foi esse pai, como foi essa mãe dentro da mente de cada filho, de cada membro da família, né? Para que lá adiante as coisas peguem essa dinâmica ou esse caminho. Olha, eu tenho alguns causos para contar, mas como toda a nossa experiência no nosso tipo de clínica, é um número pequeno de casos. Com frequência acontece alguma coisa que é mostrada no filme, que a pessoa que cuida não é o filho predileto. No filme é uma filha que morreu, isto está resolvido dramaticamente. Mas com frequência o filho predileto é aquele que continua se lamentando que a mãe ou o pai não estão mais lá. E por sofrer demais, então não participa. A única exceção que eu testemunhei foi de uma família, vou tentar ser o mais discreta possível, mas a pessoa que adoeceu era a mulher de um dos grandes professores da faculdade, uma pessoa que era uma instituição. Ele morreu e quando a mãe adoeceu, um dos filhos mudou para a casa dela. É uma família com poder aquisitivo muito bom, mas não foi só a questão do poder aquisitivo, foi o jeito que esta família lidou. Este filho passou a morar com a própria família, com a mãe, que tinha cuidadores e toda a estrutura necessária, mas o tempo todo ela era integrada nas atividades da família. Se tinha uma festa de Natal, por exemplo, eles traziam a cama dela para o meio da sala, a cama hospitalar, e não havia uma festa, uma comemoração, um evento que aquela pessoa que estava praticamente mumificada na cama não fosse uma das convidadas e uma das pessoas presentes. Foi uma família que não só não se desintegrou, mas a pessoa com quem eu tinha contato e que era meu analisando,
relatava com frequência como eram boas essas reuniões familiares, uma família grande, unida, na casa da avó, não é? Mas foi a única exceção que eu vi, em todos os casos que eu acompanhei do impacto da doença na família. Eu já experimentei também, assim, pacientes muito bem cuidados, que a gente pensa isso. É meio, eu não sei se é natural a gente pensar, essa pessoa, ela deve ter sido uma excelente mãe. Então, já experimentei também muita raiva, sabe? Já ouvi filhos falando assim, ele foi tão ruim comigo e agora ainda, além de tudo, eu tenho que cuidar dele, né? Então, eu confesso que eu não tenho nem a capacidade profissional para entrar nisso, e não é o meu papel, né, nessa hora, mas já ouvi filhos com muita raiva mesmo, de ter que cuidar daquela pessoa que foi tão ruim, ou mesmo mulheres, né, isso é mais comum em homens mesmo, de traição, né, então ele sempre foi uma pessoa ruim comigo a vida inteira, e agora eu tenho que cuidar dele, né, pelos meus filhos, então são situações bem complexas mesmo, assim. Nós temos agora aqui, acho que para a doutora Jerusa, uma pergunta mais específica aí da área da medicina, que diz assim: há alguns anos, o Lancet publicou uma série de estudos sobre fatores de risco para demência. Foi demonstrada a associação entre a hipoacúsia, não sei se assim se pronuncia essa palavra, entre adultos de meia idade e o surgimento de demência. Na época, discutia-se o comprometimento auditivo. Discutia-se se o comprometimento auditivo seria causa ou um sinal precoce do comprometimento neurológico, assim como se o uso de dispositivos para audição impactariam no risco de demência. É uma pergunta para a doutora Jerusa, se ela tem novos dados a respeito deste tópico. André, você permite eu compartilhar? Então, esse estudo desculpa, como que é o nome Bom, de quem fez a O pergunta? nome da pergunta, de quem perguntou é Karina. Karina, obrigada pela pergunta. Esse estudo foi um estudo de 2017 que foi publicado um estudo, uma revisão desse estudo ano passado. Não estou conseguindo. Estou tentando abrir aqui. E eu vou, se der certo, eu vou projetar o slide. Então, do ano passado para 2017 foram incluídos a hipoacusia, que é a dificuldade auditiva, mantém-se como um fator importante de prevenção. É um estudo que diz assim: se a gente puder interferir nesses fatores ao longo da vida do indivíduo, a gente vai diminuir em 40% a incidência de demência, não só doença de Alzheimer, todas as demências. E especialmente nos países latino-americanos, a gente vai diminuir isso em 56%, se a gente puder olhar esses fatores. Então, esse daqui é de agora, de 2020, que é uma reformulação, ele inclui mais 3 novos fatores, que é a poluição do ar, o uso abusivo de álcool e trauma crânioencefálico. Então, a gente vê aqui que a perda auditiva está aqui como uma contribuição, e a gente observa aqui aqui como é importante desde a infância. Então, aqui é uma linha da vida, né? Então, na infância, a importância da escolaridade. A escolaridade, a gente sabe que indivíduos analfabetos, por exemplo, têm maior risco de desenvolver demência e em idades mais novas, em indivíduos mais jovens. Então, na população geral, é acima de 65 anos, o maior risco em indivíduos analfabetos acima de 60 anos. Então, a gente observa nessa linha todos os principais fatores de risco associados a uma diminuição de prevalência de demência. Então, a escolaridade, a perda auditiva porque você tem diminuição de informação sensitiva mesmo, né? E acaba trazendo, então, um prejuízo, uma chance maior de desenvolver demência. Traumatismo crânioencefálico, hipertensão, uso de álcool, obesidade, tabagismo, depressão, isolamento social. Quer dizer, agora, na pandemia, que a gente vê os indivíduos idosos que estavam mais ou menos compensados aí no
na sua capacidade cognitiva, o isolamento social é devastador, né? O indivíduo para de encontrar família, para de encontrar amigos, para de ter o bridge, o tricô, né? Para de encontrar as pessoas, isso acaba sendo muito ruim. Sedentarismo, a poluição do ar, então, que entrou agora nessa revisão, e diabetes, né? Então, seriam fatores modificáveis que, se a gente pensasse enquanto sociedade, a gente poderia diminuir bem a prevalência de demência nos próximos anos. Tem só uma participante, é Clara, que ela ergueu a mão e a gente está pedindo para fazer as perguntas pelo chat, para facilitar só a nossa organização. Se você puder fazer, Clara, no chat, a gente te agradece. Isso, melhor. Tem uma pergunta aqui para Esther, um comentário da Ana Laura, dizendo: Esther, com seu jeito brilhante e singelo, diz: a mente anima um corpo que ela habita. Assisti o filme 2 vezes tentando apreender a realidade, ou seja, o que fazia parte da realidade externa e o que fazia parte da realidade interna de Anthony. Identificada com o personagem, senti a angústia de perder a alma. Gostaria de ouvir Esther e Jerusa sobre isso. Ana, obrigada pelos elogios que eu não sei se são merecidos, mas eu assisti o filme várias vezes e uma das vezes que eu assisti, eu fotografei os vários cenários para ver se eu detectava onde estavam as diferenças. Pequenas diferenças, né? A mais aparente é na cozinha, que mantém praticamente a mesma disposição e mudam os azulejos, a cor dos móveis, não é? Por isso que eu me referi à questão da continuidade e a uma ideia do Winnicott da importância desta vivência de continuidade que não é verdadeira, especialmente no início da vida, e nós podemos agora dizer no fim da vida também. A descontinuidade faz parte da realidade, não existe nenhuma satisfação que seja permanente. Mas a reação à descontinuidade, em geral, é de confusão. Por isso que eu me lembrei do texto do Freud sobre o estranho, onde o protagonista também ele preserva um lado que tem contato com a realidade e um aspecto psicótico, e é a junção das duas coisas que traz a confusão. Porque quando você tem uma pessoa mais comprometida, ela não está confusa, e ela não tem o mesmo sofrimento e não traz o mesmo sofrimento do que uma pessoa que um dia olha e diz: minha filha, o que você tem? Você me parece abatida, e no dia seguinte dá um murro na cara dessa filha porque ela cortou o bife, para ter uma ideia. Essa sensação de continuidade e descontinuidade é magnificamente trabalhada no filme. É tão sutil que, mesmo com as fotografias que eu tirei das cenas do filme, fica difícil você perceber se está diferente ou se está igual. Algumas coisas sim, a cor do sofá, a disposição. Então, esta vivência de dúvida e de incerteza é característica, eu não sei, eu queria ouvir a Jerusa, se o tempo todo da doença, ou só nos primeiros estágios iniciais. A tendência das pessoas, quando pai e mãe ficam doentes, é levar para casa deles. Uma vez eu ouvi de um geriatra que isto é a última coisa que deve ser feita, porque justamente pela questão da orientação
e ele falou de uma síndrome que ele chama poeticamente de síndrome do pôr do sol. Por exemplo, na hora que escurece e que a visão fica menos nítida, a confusão aumenta e a angústia aumenta, assim como qualquer outra perda sensorial. A única coisa que eu pergunto agora para Jerusa, quando eu vejo a apresentação desse estudo, são duas coisas. Primeiro, uma coisa mais técnica, que é a presença da proteína beta-amiloide, até pelo que você falou, talvez seja algo concomitante e não causal. Especialmente porque esses fatores ambientais acabam sendo tão importantes. Educação, poluição, etc. e tal. A segunda é que praticamente todas as pessoas que eu conheci, direta ou indiretamente, eram pessoas com uma alta performance intelectual. No filme Simplesmente Alice, a gente tem uma acadêmica que, no meio de uma aula, tem um branco. Isto eu já vi acontecer com pessoas de carne e osso, pessoas extraordinariamente cultas e letradas. Então, o que torna o sofrimento certamente maior para todo mundo. Mas são apenas considerações. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Acho que não, né? Eu, complementando, eu acho que é isso, o diretor, ele quer deixar a gente em dúvida mesmo, então ele muda a cor da cozinha, muda a cor do azulejo, ele muda as pessoas às vezes, né, depois a gente vê que na casa de repouso, o enfermeiro, agora eu não lembro quem que era quem, mas o enfermeiro era o genro, enfim, ele, não me lembro agora com certeza. Isso que você falou, Esther, dos fatores de risco é importante, porque assim, o filme Simplesmente Alice, ela tem uma forma genética, que a gente chamaria de uma forma pura de doença de Alzheimer. Ela tem uma doença de Alzheimer numa pessoa jovem e geneticamente determinada, que é a minoria dos casos. 1 a 3% dos casos são geneticamente determinados. Então, ali, a gente poderia dizer que ela tem mesmo uma doença de Alzheimer pura. Quando a gente olha para o estudo de prevenção, claramente a gente vê que existe uma questão multifatorial nos casos de demência. A gente está falando de demência. Quando a gente olha a demência em indivíduos mais idosos, a que a gente chama de Alzheimer mesmo, que tem a proteína beta-amiloide e são duas proteínas importantes, e a tal fosforilada no cérebro, o que a gente sabe de estudos anatomopatológicos? Que também esses indivíduos não têm Alzheimer puro, eles têm muitas vezes o que a gente chama de demência mista, ou com indivíduos muito idosos, ou com a patologia de Levy também, que é uma outra proteína alterada, que é a alfa-sinucleína, ou mais comumente com demência vascular. Então, a forma mais comum, de fato, quando a gente olha o cérebro, do ponto de vista anatomopatológico, fica assim, é uma mistura de Alzheimer, então de depósito de beta-amiloide, de hiperfosforilação da proteína tal, e de componente vascular. Então, por isso que eu, particularmente, acho que esse tipo de remédio alvo específico vai ser importante para as formas genéticas, para formas em pessoas muito jovens da doença. Mas quando a gente olha o idoso, aquilo que antes se chamava de demência senil, que hoje não é mais chamado de demência senil, mas a gente vê que no idoso ele tem um comprometimento multietiológico, né, na verdade. Então, por isso que vem essa questão dos fatores de prevenção, né? Tem uma outra questão que vocês já falaram um pouco, mas acho que dá para complementar, que é sobre o conteúdo dos delírios. No filme aparece a saudade da filha que faleceu, a rivalidade com os supostos parceiros de Anne, a busca pelo relógio. Seria uma forma de tentar se segurar numa certa percepção de tempo? Né? O que o conteúdo em si, acho que vocês já falaram um pouco, mas talvez dê para aprofundar um pouco mais, né? Pode ter a ver com essas questões da continuidade, descontinuidade, o conteúdo do delírio.
Até eu esqueci de comentar a questão de você sair de casa, né? O tirar o paciente de casa é ruim por perder mesmo referências para aquele indivíduo, né? Então a gente orienta que se precisar mudar, tentar levar o máximo de imóveis iguais, disposição igual, né? O conteúdo do delírio, para mim, é sempre uma incógnita. Uma coisa muito frequente é o indivíduo querer ir embora de casa em fases moderadas e graves. O indivíduo está na casa dele e ele quer ir embora de casa, né? Isso é muito comum e isso piora no fenômeno do pôr do sol, né? E a gente chama em inglês sundown mesmo. Então essa hora do lusco-fusco é a hora que o indivíduo piora. A gente até usa, às vezes a gente tem dúvida se é um quadro demencial ou psiquiátrico em pessoas mais jovens. A gente até usa isso como um critério clínico importante, essa piora do final da tarde, falando muito a favor de um quadro neurológico, enquanto os quadros de depressão, quadros mais psiquiátricos, são pioras mais matinais dos sintomas, né? Eu sempre me pergunto em relação ao conteúdo, se tem alguma relação com a vivência do indivíduo ou não, e eu tenho a impressão que na maioria das vezes não tem. No filme, a questão do relógio pode ter sido, sim, uma alegoria aí para a questão do tempo, mas é comum os pacientes esconderem dinheiro e não encontrarem, né? Eu acho que tem pouca, minha percepção é de pouca relação do conteúdo delirante com o que o indivíduo sofreu na vida ou vivenciou, mas posso estar errada. Embora a minha experiência seja de uma natureza completamente diferente da experiência da Jerusa, é reduzida e é indireta, e eu acho que isso tem a ver com também a pergunta da Ana Laura, frequentemente os conteúdos são muito parecidos, muito parecidos. E tem este empobrecimento e uma alma que se apequena, egoísta, um tanto quanto sádica, apegada a coisas materiais que não consegue controlar, né? O paciente se sente roubado ao mesmo tempo, não sabe onde está o dinheiro, ignora que o dinheiro está sendo dado por outra pessoa. Tem uma coisa que é bastante comum nos vários delírios. Então, eu penso que é um mistério aí, não sei como proceder na investigação disto. É quase como se a alma da mente tivesse ido embora, fica aquele funcionamento básico, a humanidade, não é? Porque tem outras doenças, por exemplo, uma das coisas que eu ia trazer antes de fazer os meus cortes aqui é a história de um escritor português famoso, José Cardoso Pires, que depois de um AVC, que aconteceu depois dele estar voltando de uma das muitas conferências, uma pessoa muito premiadíssima, ele, de repente, não sabe mais quem ele é, não sabe mais o nome das pessoas, tem uma coisa que eu esqueci o nome, como é que chama o nome científico, Jerusa, que ele não sabe mais para que servem as coisas, ele penteia o cabelo com uma escova de dente, por exemplo, mas ele faz a barba, entra uma pessoa no quarto dele, ele fala bom dia, como é que você chama? A pessoa sai, volta 1 minuto depois, ele fala bom dia, mas ele perdeu a capacidade de escrever e de ler e teve uma afasia de nomes. Uhum. Né? No entanto, a vivência dele, porque ele se recupera desse AVC, escreve um livro que chama De Profundis, Valsa Lenta, onde ele relata a experiência, não tem nada do ponto de vista emocional que lembre
o que a gente vê nesses pacientes demenciados. Depois de algum tempo, pouco tempo depois que ele publica o livro, ele tem um novo AVC e morre. Mas esse livro é muito bonito de ler e fala de uma experiência com uma lesão importante, afetando memória, afetando outras áreas do funcionamento cerebral e não afeta a tal da alma. Ele não se reconhece, ele não sabe o nome dele, ele se vê como um estranho, mas nada disso lembra o Anthony, os Anthonys, né? Diferente, né? Uma lesão vascular específica. Esse que você falou de usar pentear o cabelo com a escova de dente, por isso chama apraxia, né? É uma dificuldade de você fazer gestos elementares que a gente faz sem pensar, o indivíduo começa a ter dificuldade. Esses quadros vasculares, né? Então eles têm a questão diferente, porque você tem uma piora abrupta e maior no começo, e muitas vezes uma melhora ao longo, né, da reabilitação do quadro vascular. É claro que se existem demências vasculares, que são a segunda forma mais frequente, como eu falei, que podem ser ou por lesões microvasculares, que o indivíduo não percebe que está tendo pequenas lesões, e quando a gente faz uma ressonância, a gente olha que aquilo é a causa do quadro demencial, ou lesões estratégicas, como esse escritor, por um momento ele ficou, né, com um comprometimento cognitivo importante, que depois ele foi melhorando, né. Até tomei nota aqui do livro, que eu não conhecia. Então, a gente está quase para encerrar. Eu queria fazer mais uma pergunta bem interessante que a Rosani postou aqui. Depois a gente vai dar uma olhada e, né, talvez, né, a Cris vai vendo se tem mais alguma coisa que não foi conversada ainda para a gente. Então, a Rosani coloca, olha, meu pai teve Alzheimer, ele já estava com muitos déficits, não reconhecia os filhos, mas ainda cantarolava a melodia das músicas do Vicente Celestino que ele amava. Penso que a música sustentava para ele um sentimento de continuidade. Gostaria que vocês falassem sobre esses modos de sustentação. Achei muito interessante. E só complementando, Celia, e a pergunta da Rosani, também tem uma outra colega que fala, né, que existem trabalhos a respeito da música como terapêutica, né, para pacientes com demência. Então, que vocês pudessem falar a respeito disso também, já complementa aí as duas questões. Legal. E no filme, ele toda hora ele está ouvindo música, né? Isso é uma questão importante no filme, né? E sim, tem esse efeito terapêutico, a musicoterapia, e é uma coisa que eu sempre recomendo para os familiares, porque, de novo, né? No filme, é um filme, e a gente fica em dúvida, assim, como é que ele tem autonomia para algumas coisas numa demência moderada, grave que ele está mesmo, pelos sintomas que ele apresenta, né? E o que acontece, nessa fase, o paciente fica muito apático, na maioria das vezes, então ele não tem iniciativa para nada, e isso é angustiante para os familiares também, porque o indivíduo fica sentado, sem fazer muita coisa, e isso traz angústia mesmo para quem observa. E eu sempre recomendo, eu falo, olha, ele não é mais capaz de pedir, coloque uma música, né? Mas certamente, se ele era uma pessoa ele é uma pessoa que gostava de ouvir música, que tinha essa ligação com a música, se você colocar a música, isso vai ser terapêutico mesmo, nem que seja para as questões comportamentais da doença. Então, trazer uma alegria, trazer calma, trazer um controle dos sintomas comportamentais, né? O seu pai lembra das músicas do Vicente Celestino porque elas primeiro estão armazenadas em outra região, né, do cérebro, e também tem essa questão da prosódia, são outras regiões comprometidas mesmo, né? Então é comum a gente ver esse tipo de manifestação. Tem um projeto interessante no Museu do Futebol e no ambulatório lá do Hospital das Clínicas também,
que os indivíduos também com demência grave, a gente leva para o Museu do Futebol e começa a falar de futebol para aqueles que gostam de futebol, e começam a lembrar de coisas que os familiares ficam assim: "Como assim ele está lembrando? Não sabe quem eu sou", né, a filha fala, e está lembrando do jogo, do gol, né, então são, memórias remotas que estão escondidas no cérebro, que às vezes a gente consegue acessar. Eu não teria nada de específico para acrescentar, a não ser que esta heterogeneidade e essas oscilações, que tem uma contraparte fisiológica, fisiopatológica, anatômica, evidentemente, mas elas contribuem para o tipo de sofrimento que a família tem, porque nesses lampejos que parece que tem uma alma habitando o corpo, como é que você vai simplesmente internar aquela pessoa que ainda pode lembrar de uma música do Vicente Celestino? Tem um vídeo na internet que correu aí, provavelmente vocês devem ter visto, de um professor de piano com Alzheimer e que, de repente, senta e toca perfeitamente, e chora ao tocar, e faz o filho chorar. Mas é aquele momento e acabou. É verdade, também teve um vídeo de uma bailarina, né? Bailarina. A gente... É interessante. É isso mesmo, como é que você vai institucionalizar? Porque sempre vem essa dúvida, é o momento? Não está mais lá mesmo, né? Porque a gente tem essa visão no Brasil que institucionalizar é numa fase muito grave, quando a gente tem certeza que não tem mais... Nenhum passarinho lá na casinha. Exatamente, Se a gente entendesse que pode ser diferente, né? Mas é um processo mesmo. Uma coisa, Jerusa, quando você falou, né, a gente, né, tem, sabe, um pouco dessa questão dessas lembranças antigas. Agora eu fiquei me questionando por que não se lembra, as pessoas não lembram das pessoas próximas, né? Assim, o que acontece com esse registro aí? Por que ele se perde? Dos filhos, por exemplo, porque acaba perdendo, então, primeiro a memória recente, mas depois a memória remota também. Então, as pessoas não lembram, por exemplo, que tiveram filhos, que são casadas, às vezes os filhos sofrem muito, às vezes eu falo, quantos filhos você tem? A pessoa fala, nenhum. Daí o filho está do lado, fala, mas eu sou quem? Daí ele olha, às vezes reconhece e fala, você é minha filha. Então, vai perdendo mesmo, porque vai tendo comprometimento das regiões de memória autobiográfica também. Nessa fase, né, que já se perde a remota também. Então, porque eu estava... Outra sim, numa fase mais avançada. Tanto que é muito comum o cônjuge virar pai ou mãe, né? Então, esse daqui é meu pai, essa daqui é minha mãe, não é, né, geralmente, ou é a filha mesmo que vira mãe, ou o cônjuge, e também o indivíduo, às vezes, não se reconhece ao se olhar no espelho. Né? Então, alguns pacientes que tinham medo da imagem no espelho, uma paciente falava, quem é essa velha aqui no espelho? E ficava com medo daquela imagem, ela não se reconhecia ali. Sim. Bom, pessoal, a gente está no horário, né? Acho que as pessoas têm compromissos. Cris, você viu mais alguma questão que é... Acho que as questões elas acabam se correlacionando, né, com tudo que já foi falado. Claro que a gente teria que ter mais tempo para aprofundar, né, mas acredito que no geral já foram contempladas. E também agora a gente tem aqui muitas parabenizações às nossas convidadas, a Jerusa, a Esther, né, por toda essa colaboração e contribuição a respeito desse tema. Eu gostaria de agradecer também as questões que o pessoal participou. Sim. Muito, trouxe questões muito interessantes. Uma pena que a gente não tem tanto tempo, mas eu achei que foi extremamente rica a participação.
Então, gostaria muito de agradecer, né, as nossas convidadas, a Esther, a Jerusa, que proporcionaram essa tarde muito interessante para a gente. Espero que tenhamos outras, né, para discutir assuntos tão importantes como esse, né? E que deu para ver que a gente ainda tem muitas dúvidas, né? São muitas as confusões, mas pelo menos é um início, né? Muito obrigada a todos, né? Cris, quer falar? Vocês gostariam de falar? Esther, Jerusa? Acho que seria interessante vocês falarem para encerrar, Cris, e daí ficamos por aqui. Eu queria apenas agradecer, Sueli, Cristiane, todo mundo que está aí, a ideia que eu achei muito importante de ter a Jerusa como interlocutora, porque essa é uma questão de saúde pública que vai ficar cada vez mais e mais importante à medida que cresce a expectativa de vida. E eu penso que esta conversa, que começa a partir de um filme, fala da importância da gente poder juntar esforços de várias áreas para tentar esclarecer alguma coisa, né? Ou educar, no mínimo. Mas foi uma reunião muito interessante, queria agradecer e me desculpar se não foi possível responder a todas as perguntas. Também gostaria de agradecer, para mim foi muito enriquecedor mesmo participar dessa discussão e observar também esse ponto de vista diferente e muito engrandecedor. Gostaria de agradecer o convite, Sueli, Cristiane, gostaria de agradecer a Esther, tudo que eu aprendi hoje e também fico à disposição para responder outras perguntas, se precisar. Bom, também gostaria de agradecer a contribuição de vocês e a toda a equipe, a todos os participantes, por esse momento aqui que com certeza vai nos enriquecer, nos despertar mais indagações, né, e mais busca aí pela nossa compreensão e pelo cuidado com a nossa humanidade, né, de nós e de todos que estão ao nosso redor. Muito obrigada, André, que nos deu toda essa sustentação. Prazer. Então, é isso, ficamos por aqui. Um abraço a todos. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Tchau, tchau.